do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo certo? Vamos continuar então desenvolvendo na lista ligada, beleza? Vamos para o código. Agora eu vou criar o ponto C atrelado a esse lista ligada.h. Então vou vir de novo aqui em cima da pastinha cadastro clientes, new source file. Vou selecionar aqui que é arquivo do tipo C e vou dar o nome dele, vou dar o mesmo nome, né? Lista ligada. Não precisa ser o mesmo nome, mas é mais coerente, né? A primeira coisa que eu vou fazer com ele é include lista ligada.h, porque eu preciso dessa informação para poder continuar desenvolvendo. Só para a gente dar uma olhada no CMakeList.txt, olha só, ele acrescentou os dois arquivos aqui. Então na hora de compilar, ele vai compilar o main, o lista ligada.h, o lista ligada.c e vai colocar tudo isso dentro do projeto. Legal? Então vamos lá, vamos continuar aqui então meu lista ligada. Eu vou precisar aqui de algumas outras coisas. Por exemplo, eu vou ter que fazer aqui o tratamento de algumas informações. Como eu estou incluindo o lista ligada.h, ele já vai incluir para mim o stdio, o stdball e o stdlib. Isso daqui já vai vir, porque a hora que eu faço o include aqui, ele vai trazer. Como eu sei que vai vir? Porque está dentro desse if ndef. Se está aqui dentro, ele traz. Se eu não quiser levar e lá até que repetir tudo isso, eu tiro isso aqui e coloco aqui fora, mas não compensa, né? Então, o que eu vou ter de include além do lista ligada.h? Eu vou precisar aqui também incluir o tratamento de strings, porque como eu vou trabalhar com string, eu preciso do string.h aqui. Legal, então agora o que nós vamos fazer? Olha só, eu vou declarar agora as variáveis. Eu vou até copiar, vou vir aqui em variáveis, vou vir aqui, vou copiar isso aqui, copy, vou vir para cá, vou dar um Ctrl V, beleza. Qual que é a diferença? Eu tenho que tirar esse extern aqui, ó. Aqui agora eu estou criando essas variáveis. As variáveis estão criadas, certo? Agora aqui vai vir as funções. Qual a primeira função que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, copiar todas essas funções, colar e sair codificando, tá? Então eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C aqui, vou vir no lista ligada.c, vou dar um Ctrl V, vou tirar esse monte de ponto e vírgula aqui, porque agora eu vou ter que realmente digitar código, né? E vamos codificando. Eu vou só colocar aqui um abre chaves e fecha chaves, para que a gente não fique dando erro, né? E a gente não vai executar esse código agora, só no final, porque lá dentro de outros, da lógica mesmo do sistema, é que a gente vai chamar esse código todo, tá? Então lá a gente vai executar, aqui por enquanto não. Então olha só, tenho aqui as minhas funções. Vamos começar pelo novo nó. Então eu venho aqui, então enter aqui, vamos codificar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é alocar dinamicamente. Como que eu faço isso? Olha só. Eu vou criar aqui uma variável, struct, na realidade um ponteiro, né? Nó da lista asterisco novo, eu vou chamar ele de novo. Ele vai ser igual ao quê? Eu vou chamar uma função que está dentro do stdlib chamado malloc. Então eu vou chamar o malloc. O malloc, ele aloca memória. Na realidade, o malloc não aloca nada. Ele pede para o sistema operacional um bloco de memória. E para eu saber qual bloco de memória que eu quero, eu preciso saber o tamanho disso. Eu vou precisar alocar essa estrutura aqui. Então eu tenho que ter um ponteiro, outro ponteiro, um size t e um monte de char. Qual que é o tamanho que faz isso daqui? Posso fazer as contas ou posso simplesmente vir aqui e fazer isso aqui, ó. Eu quero saber o tamanho size of
do que? De uma struct noLista. Então, me dá o tamanho de uma struct noLista, passa isso para o malloc. Beleza, ponto e vírgula aqui. O que vai acontecer agora? Bom, eu preciso ver se deu certo ou se deu errado. Então, eu vou vir aqui no if e vamos ver o que o malloc faz. Se eu paro o mouse aqui em cima, ele me dá toda a documentação. Olha que legal que é uma ferramenta mais elaborada, não é? Então, é que ele tem aqui o malloc, fala sobre uma coisa e vai falar aqui, ó, descrição. A função aloca o tamanho em bytes e retorna um ponteiro para a memória alocada. A memória não é inicializada. Se o tamanho for 0, então o malloc retorna nulo, porque logicamente eu não estou devolvendo nada, né? E ele fala aqui que depois você precisa, ó, later peraí, deixa eu pegar desde o começo aqui, ó. Or a unique pointer value that can later, então, um ponteiro único, que depois ele possa ser passado para o free para liberar essa memória. Então, a função free, ela libera essa memória. Legal, aqui tem um exemplo de como você fazer isso. E aqui a gente tem o retorno. Vamos pegar aqui o valor de retorno. O malloc ou o calloc, a gente vai usar malloc, essas funções retornam um ponteiro para a alocação, ou a memória alocada. Agora, deixa eu ver onde ele fala aqui. Ou erro. Essas funções retornam, ou se der algum erro, ela retorna nulo. Certo? Então, ela retorna nulo. Se der pau. Então, o que eu vou ter que verificar aqui? Eu tenho que verificar se novo for igual a nulo, isso quer dizer que não deu certo. Então, aí eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu posso vir aqui, vou imprimir na tela erro de alocação de memória. Beleza? Barra N. Ponto e vírgula, e terminar o programa. Terminar de que jeito? Failure. Deu pau. Por quê? Se não tem memória, meu amigo, tudo que você estava fazendo já era. Então aí tem que dar erro, tá? Uma maneira curta de você fazer isso aqui é você fazer uma operação lógica, uma operação lógica binária, ao invés de você fazer uma operação de igualdade. Isso aqui custa mais para a CPU do que eu fazer o seguinte. Nulo, o nulo ele é 0. Olha aqui, ó, 0. 0 é falso. Vamos tentar lembrar que 0 em booleano é falso. Então, se eu quiser que um falso entre aqui, olha o que eu posso fazer. Se não novo. O que quer dizer isso? Se o novo trouxer um número qualquer diferente de 0, é porque a alocação deu certo, é um ponteiro, então ele vai ter um endereço de memória. Se isso for nulo, ou seja, se for 0, deu falso, ele vai entrar aqui como falso. Não falso é verdadeiro, ele entra aqui. Se trouxer alguma coisa que deu certo, ele vai dar verdadeiro. Não verdadeiro é falso, ele não entra no if, tá? Então essa é uma maneira de você fazer isso. Beleza, consegui alocar a memória. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar para dentro da minha struct todas as informações que eu preciso. Como aqui é um ponteiro para uma struct, eu tenho que usar essa setinha aqui. Vocês vão ver que em alguns lugares nós vamos criar efetivamente a estrutura da memória, não alocar ela. Então aí você vai ver que ao invés da setinha eu uso ponto, tá? É assim, se é assim. Não tem muito o que fazer não. Então aqui, eu vou falar que o ponteiro anterior aponta para quem? Para ninguém, para nulo. A minha estrutura novo, o ponteiro próximo aponta para quem? Para nulo. De onde que eu estou tirando esses nomes aqui, né? Vamos lembrar aqui, ó, anterior, próximo, número de registro e nome. Tá vendo aqui, ó? Tudo está dentro do noLista. Beleza? Então, joguei o valor lá. Novo número do registro vai ser igual à variável número do registro. Só que agora eu tenho aqui uma string.
Eu não posso simplesmente falar que novo nome é igual a nome. Isso não é. A gente já viu quando a gente teve aula de string que isso não é o que você quer fazer. Então eu tenho que copiar str cpy, eu vou copiar para novo nome o conteúdo da variável nome. Então aqui, ó, eu joguei para dentro da minha struct os dados. Preenchi todos. Vamos ver aqui, ó. Eu tinha que preencher o anterior, próximo, número de registro e nome. Anterior, próximo, número de registro e nome. Pronto, já tenho tudo prontinho. Então aqui simplesmente return novo. Devolvo aqui o dado para quem pediu. Então a função novo nolista vai ser chamado quando eu preciso criar um dado tipo nolista. Vou passar para ele o número de registro e o nome que eu quero jogar lá dentro. Ele vai alocar memória, copiar os dados e devolver o ponteiro. Então, isso daqui é um tipo de um factory. Você vai ver quando você estiver trabalhando com PO, você vai ter aí um padrão de projeto que é um factory, que ele cria coisas. Então, isso aqui é mais ou menos um factory. Legal. Então, agora, como é que eu adiciono esse dado na minha lista? Bom, então, quando eu mando adicionar um dado, eu vou criar aqui uma variável, struct nolista, um ponteiro chamado novo, que ele vai ser igual a uma chamada que eu vou fazer para o novo nolista. Lembra o novo nolista que a gente acabou de definir? Beleza, então eu vou chamar ele aqui, vou passar para ele o número de registro que eu tenho aqui e o nome que eu tenho aqui. Beleza, passei as duas variáveis. Se voltou para cá é porque deu certo. Aí eu vou verificar. Se o início da minha lista for igual a nulo, isso quer dizer que a minha lista está vazia. Então é fácil. O início da lista não está apontando para ninguém, então isso quer dizer que ela está vazia. Se ela está vazia, qualquer dado que eu for colocar vai ser o primeiro que está ali. Então simplesmente eu vou falar que o início da lista vai ser igual ao novo. E pronto. Terminou aqui o adicionar lista. Lógico, tá, um elemento, né? O que vai acontecer? Talvez você fale, não, mas essa variável novo aqui vai deixar de existir. Sim, mas como eu aloquei, o dado continua em memória. Então eu simplesmente só falo que o início da lista é o novo, vou sair daqui, o novo vai morrer, mas o início da lista é global, então ele vai ficar apontando para esse dado na memória. Então o segredo de você trabalhar com lista ligada é você nunca perder a referência para os dados. Se você perder a referência, dançou. Certo? Beleza. Agora, se ela não está vazia, ou seja, já tem alguém lá dentro, aí é um pouco mais complicado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que comparar se o dado que eu quero inserir vem antes do dado que está lá. Então, como que eu faço isso? Eu vou comparar a minha string novo nome, ou seja, o nome, a chave de ordenação que está no novo elemento que eu quero incluir, eu vou comparar com o que está no início da lista. Então, olha só, estou comparando o nome novo com o nome que está na lista, ou melhor, que está no início da lista. Se isso der menor que 0, vamos recordar o strcmp. Se os dois elementos que eu passo para ele forem iguais, ele retorna 0. Se esse vem antes desse, ele retorna um número menor que 0. Se esse vem depois desse, ou melhor, se esse vem depois desse, ele retorna um valor maior que 0. Então, se é menor que 0 é porque esse aqui vem antes desse aqui. Beleza? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar no início da lista, tá? Daqui a pouco a gente vai para esse código, rechear esse código aí. Beleza. Se não, então olha só, a lista não estava vazia, quem eu quero inserir não é o primeiro da lista, então, se não, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar a posição desse elemento na lista. Então eu vou usar aqui uma variável chamada posição na lista, ela vai ser igual ao início da lista, porque ela vai ficar fazendo um loop. E esse loop vai ser esse aqui, ó. Enquanto
strcmp, eu vou comparar a minha posição, ou seja, quem está na lista, o nome, eu vou comparar com o novo nome. Se for menor que 0, ou seja, se quem está na lista vem antes de quem eu quero inserir, ele vai fazer alguma coisa. Beleza. E, dá um enter aqui para a gente ter esse dado aqui. E, fica assim alinhadinho, bonitinho. E, posição lista próximo for diferente de nulo, algo vai acontecer no meu while. O que quer dizer isso daqui? Enquanto quem está na lista for menor do que o meu, então ele vai caminhando, pá. E tem alguém depois. Então esse while, você pode sair porque esse camarada deixou de ser menor do que esse, né? Ou deixou de vir antes, ou eu cheguei no fim, tá? Esse loop vai fazer o quê? Vai fazer com que o posição lista seja igual a posição lista próximo. Ou seja, ele vai caminhar na minha lista. Vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo e assim sucessivamente. Beleza. Como eu tenho duas maneiras de sair, ou seja, quem está na lista deixa de ser menor do que quem eu quero inserir, ou seja, eu posicionei ele no lugar certinho. Ou eu posso sair também porque chegou no fim, eu tenho que verificar aqui se strcmp novo nome, vírgula, posição, lista. Vou fazer uma comparação. Se o nome que eu quero, se quem eu quero inserir for maior do que quem está aqui, então quer dizer que se eu cheguei no final e o cara que eu quero inserir está além do final, eu vou adicionar no final. Sempre é isso. Porque eu paro a hora que ele for menor, né? Enquanto ele for menor. Então a hora que ele chegar no lugar certo, beleza. Agora se esse cara, mesmo assim ele for maior, né? Se o nome que eu quero inserir, mesmo assim ele for maior do que quem está na minha lista, isso daí então indica que eu vou adicionar no final da lista. Daqui a pouco a gente vem com o código aqui também. Calma, ó. A gente vai rechear aqui e aqui ainda. Agora, se não, eu tenho certeza que eu vou adicionar entre dois elementos. Tá? Ou seja, não é nem no início nem no final, é entre dois. Por que eu tenho que ter essa diferenciação? Porque as amarrações que eu tenho que fazer, elas são diferentes. Olha só. Se eu vou adicionar no final da lista, ou melhor, se eu vou adicionar no início da lista, então eu tenho aqui agora o início e eu tenho o novo. O novo vai passar a ser o início. E o início vai passar a ser quem vem depois do novo. Então eu tenho que falar que o novo próximo vai ser igual a início lista. Ou seja, o novo vai vir antes, então o próximo dele passa a ser o início. Ou seja, quem era o início passa a ser o segundo, né? E ele vai passar a ser o primeiro. Logo em seguida, eu vou falar que o início lista anterior, lembra que tem dois ponteiros, um que vai e um que volta. Então, se o novo próximo passa a ser o início, então o início vai ter que apontar para quem vem antes também. Então ele vai ser igual ao novo. E depois eu reposiciono o início lista para ser o novo. Então, olha só o que eu fiz. Eu passei o novo próximo aponta para o início, então o início era o primeiro elemento, agora ele não é mais. O início anterior passa a ser o novo e o início lista passa a ser o novo. Tá? É estranho, né? Mas a gente vai ver aqui uma representação gráfica que vai facilitar a sua vida. Então, só recordando, o novo próximo fica igual ao início, o início anterior aponta para o novo e o início passa a ser o novo. Agora vamos ver aqui se ele for no final da lista. E se ele for o último, o que ele vai fazer? Bom, se quem eu quero inserir
vai vir depois do último que está na lista, é fácil. Posição lista, tá? Ele é o último, né? Então eu vou falar que o próximo dele passa a ser o novo. Como é uma duplamente ligada, eu tenho que falar que o novo anterior aponta para a posição lista. Então, só recordando aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte. O posição lista próximo aponta para o novo, porque quem eu quero inserir vem depois dele. E ele passa a apontar também para o anterior. Então eu tenho essa jogadinha aí. E quando ele está entre dois elementos? Aí é um pouco mais complexo, porque agora eu preciso saber quem vem antes dele. Então eu vou utilizar aquela variável anterior lista para facilitar o meu entendimento. Então, quem vem antes? Quem vem antes é quem está em posição lista anterior, ou seja, quem está antes do elemento que eu achei. Beleza? Porque eu vou inserir agora entre o anterior e o posição lista, no meio dos dois. Então, agora que eu já tenho, que eu sei quem vem antes, então agora eu vou falar que o anterior lista próximo, que estava apontando para a posição lista, porque era o anterior e o posição lista, vai passar a apontar para o novo. O novo anterior vai passar a apontar para o anterior. Certo? Mas só para a gente não confundir tanto, eu vou fazer o seguinte. O anterior lista próximo aponta para o novo e o anterior lista... Não, fiz besteira aqui. Esse aí mesmo. Eu que estou confundindo minha cabeça aqui. Tá certo. Ele aponta para o novo e o novo aponta para ele. É, isso aí. Aí depois eu vou falar que o novo próximo, ou seja, quem vem... O novo vai apontar para o cara que é o posição lista. Então ele vem aqui, ó, ele aponta para posição lista. E o posição lista anterior passa a apontar para o novo. Beleza, deixa eu só conferir aqui. Então eu tenho aqui o posição lista próximo apontando para o novo anterior apontando para o anterior, o novo próximo para a posição lista e posição lista para o novo. Então, como que ficou então? Imagina, eu tinha o anterior e eu tinha o posição lista, que é quem eu queria inserir, e o novo vai ter que vir entre ele e o anterior dele. Então, eu peguei o ponteiro para o anterior, aí eu fiz esse anterior apontar para o próximo, o anterior próximo apontar para o novo anterior apontar de volta para ele, o novo próximo apontar para a posição lista e o posição lista anterior apontar para o novo. Então aí eu tenho todo mundo já encaixadinho no lugar correto. E aí, gente, gostou? Vocês gostaram? Legal, né? A lista ligada ela é um conceito bastante interessante que a gente vai usar para fazer o índice de ordenação do nosso banco de dados. Legal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o nosso vídeo, tá? Dá o joinha aí. Não se esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para fortalecer a gente aqui. Nós estamos quase conseguindo monetizar o canal e isso vai ser bastante interessante porque eu vou poder disponibilizar mais meu tempo para ficar com vocês. Legal? E se você é inscrito, não esquece de clicar aí no sininho, deixa aí para você receber sempre que os novos vídeos são colocados no canal. Beleza? Até mais então, gente. Até o próximo vídeo. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C